vou passar para você hoje como um aluno meu evoluiu rápido em apenas uma aula. É isso mesmo, eu vou mostrar o antes dele e vou mostrar o depois, o quanto que faz a diferença de você entender o que é base lip e como colocar velocidade, porque o fundamento das manobras, ela vem do base lip. Você precisa ter velocidade para efetuar qualquer manobra que você quiser. Se você quer mandar uma batida, se você quer mandar uma rasgada, um aéreo, você tem que aprender a fazer o base lip e depois colocar a velocidade e aí sim você vai começar a efetuar a manobra. Então se você está nessa fase aí de transição do iniciante para um intermediário, essa aula é para você. E se você tem algum amigo também que está na mesma fase ali, né, na mesma fase que você, manda essa aula para ele, porque você vai ajudar muito ele também. Então, eu vou soltar aqui esse vídeo. É um aluno que a gente foi surfar lá no francês, e aí eu captei essa imagem dele, as primeiras imagens dele ali, ele pegando onda. Observe como ele estava surfando. Olhando sempre, olha. Opa. Observe como ele estava surfando. Olhando sempre para o bico da prancha. O olhar dele está sempre para baixo. Deixa eu vir para aqui para você ver melhor. O olhar dele está sempre para baixo. Olha lá, o olhar dele para baixo o tempo todo. E aí, a parede da onda correu e ele simplesmente ficou. Então, se isso está acontecendo muito com você, você está descendo reto, não está conseguindo acompanhar a parede da onda, a parede corre e você fica, ou então você cai. Então, fica até o final, porque esse vídeo é para você, para ajudar a sua evolução. Vamos fazer a análise desse aluno. E aí, você vai pegar esses gatilhos aqui, você vai pegar essas dicas muito boas. Aqui já é um outro dia. Eu aí passei uma aula para ele na areia, como era que ele tinha que fazer dentro d'água. E é o que eu vou falar para você aqui. Sempre olhando para o lado, sempre olhando para a parede da onda. Então, quando ele dropa aqui, ó, ele já dropa diferente. Remou, entrou na parte mais alta da onda. No ponto certo. Ainda com um pouquinho de mania de olhar para o bico da prancha. Vício, né? Na verdade, um vício aqui de olhar para o bico da prancha. Esse movimento aqui não está correto, tá? É um movimento errado. Se você olha para o bico da prancha, você coloca muita força nos braços e ainda você perde tempo ali para dropar. Por quê? O seu quadril, você vai perceber que o quadril dele vai ficar muito mais alto do que a cabeça. Se for uma onda cavada, ele vai embicar muito mais fácil e rápido. Então, evitar ao máximo, quer dizer, evitar não, cancelar totalmente isso aqui. Certo? Perceba aqui que a cabeça dele está baixa e o quadril aqui está alto. Então, se ele está descendo, a parede da onda, a prancha está descendo, está inclinada, e aí ele faz esse movimento com o quadril mais alto e a cabeça mais baixa, ele pode perder tempo. Essa onda aqui é uma onda que a gente chama de onda gorda, né? Uma onda deitada, ela não está bem cavada, ela não está com um lip cavado, então facilitou para ele nesse drop, tá? Facilitou. Por isso que às vezes quem está fazendo esse movimento às vezes consegue dropar e às vezes não. Por quê? Porque a onda cavada ela não vai conseguir dropar. Essa onda mais gordinha vai dar mais chance para fazer o drop, porque é uma onda que tem bastante volume, tem bastante água, então a prancha segura ali o movimento, mas quando é uma onda cavada, a prancha fica muito mais inclinada para baixo, e aí quando faz esse movimento, é onde acontece, né, o que a gente chama de embicar, né? Ele embicou, ele bateu o bico na água e aí ele caiu. Não é esse caso, tá? Esse caso aqui, a onda tá dando essa oportunidade de ele dropar, certo? E aí, ele pegou a minha dica e trouxe o olhar aqui para a parede da onda. Trouxe o olhar aqui para a parede da onda, que é para fazer justamente o base lip.
Lembra? Quem já assistiu minha aula sabe o que eu estou falando, né? Que é o meio, aqui é a base e aqui é o lip, onde é dividido em 3 partes. O olhar tem que ser direcionado para essa parte aqui. Tem que ser direcionado para essa parte. Se você olha muito para a base, direcionado somente para a base, a prancha vai chegar lá embaixo, vai parar e vai frear, e você vai cair, a prancha vai afundar, não vai ter pressão. Se você olha muito para o lip, você vai vir e vai passar, que foi o caso dele aqui. Ele olhou muito para o lip e passou. Você não pode nem olhar para o lip demais e nem somente para a base. Você tem que fazer, olhar para a base, depois olha para o meio da onda. Olha para a base, depois olha para o meio. Fechou? Veja que agora ele começou só olhar para o lip. O olhar dele está direcionado somente para o lip. E aí a prancha começa do meio para cima e sai da onda. Se ele quisesse se ele fizesse um movimento diferente aqui, um olhar diferente, se ele olhasse aqui para a base e depois para o meio, ele ia conseguir se manter mais tempo na onda. Então aí é onde está a chave agora para você permanecer naquela parede da onda, sabe? Se quer colocar velocidade, você tem que olhar para a base, vai lá na base, depois olha para o meio da onda e sobe. E aí continua fazendo esse mesmo movimento. Para você entender onde é o meio e a base, para depois você começar a efetuar as manobras. Ele olhou, fez ainda, ó, um movimento legal, tá vendo? Correu ali, ó, base lip, foi o que eu passei para ele. Olha a evolução desse aluno depois de algumas dicas, depois de algumas análises, alguns treinos fora d'água que eu passei para ele, o quanto que ele evoluiu. Então é isso, faz treino fora d'água que vai te ajudar muito e assiste as minhas aulas aí no YouTube, compartilha, comente e vamos para cima, certo? Vamos para cima! Valeu, galera! Pra cima porque para baixo tá lotado.